Olá, boa noite, bem-vindos no ar mais uma edição do Tantricast. Hoje de casa nova, digamos assim, né? O estúdio é o mesmo, mas a sala em si de gravação a gente mudou, tá bonitinha, enfim. Mas o conteúdo é o mesmo, que vale é isso, né? E hoje nós temos uma convidada muito especial para mim, que é a Satya Kali. Bem-vinda! A Kali, que é terapeuta tântrica, tem aí muitos anos de jornada no Tantra, é uma mestra, psicóloga, é também coordenadora de aperfeiçoamento profissional da Abra Tantra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a importância do aperfeiçoamento profissional para além da formação em terapia tântrica, né? E debater, enfim, quais as possibilidades, o que a Abra Tantra fala nesse sentido, até porque o congresso está chegando, né? Mês que vem, final de novembro, estaremos lá. E isso também vai ser debatido, porque é de suma importância que a gente se atualize e acompanhe. Então, Kali, nesse sentido, antes de mais nada, eu queria falar uma curiosidade, né, que eu já programava há muito tempo falar, que o meu Sanyas Jayadeva, quem me deu foi a minha mestra Satya Kali, por isso é uma honra estar recebendo aqui. Então, é uma alegria muito grande. Então, Kali, nesse sentido, como é que você vê hoje, né, porque você tem aí quantos anos de caminhada no Tantra? 16 anos no Tantra. 16 anos no Tantra, né? 16 anos atuando, mas eu conheci o Tantra em 96. Olha que maravilha. Mais de 22 anos. Eu tinha 7 anos. É chão, é tempo. Né? É muito tempo de contato. Então, você tem acompanhado o desenvolvimento da profissão no Brasil. Sim. Né? Porque em São Paulo é um centro. Né? Quando a gente fala de Tantra, São Paulo, no Brasil, é uma referência, embora esteja se espalhando pelo país, mas é uma referência. Né? Então, você faz parte desse momento inicial, pode-se dizer. Como é que você vê hoje o crescimento da profissão? Hoje nós temos aí, só cadastrados na Abra Tantra, centenas de profissionais, né? Fora aqueles que não estão cadastrados. E a falta de algum tipo de fiscalização, de regulamentação, acaba deixando a profissão um pouco solta. E aí a gente vê casos, né, depoimentos de interagentes, de clientes que às vezes caem nas mãos de profissionais não tão preparados assim. Então, como é que você vê hoje essa situação aqui no Brasil em relação à terapia tântrica? Bom, gente, oficialmente, então, bom dia, né? Gratidão pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente falando desse tema, que eu acho que é um tema assim, de extrema importância, né? O que eu vejo? Eu vejo que faltam duas coisas, no meu ponto de vista, assim, fundamentais. Primeira, o profissional, ele se trabalhar. Eu acho que muitos casos de abusos que a gente vê por aí são profissionais que não passam pelo processo, né? Eles não passam pelo processo terapêutico, são mal resolvidos nas questões emocionais, nas questões de referência deles mesmo com eles, com o corpo deles. E também muita falta de informação. Então, eu vejo que, infelizmente, a gente tem uma deturpação do Tantra muito grande. Se você procurar na internet, você vai achar poucas coisas que são sérias, né? E também o processo formativo. Então, o processo formativo que, na maioria das vezes, se dá ainda hoje, né, dos profissionais da área da terapia tântrica, é um processo que não traz, muitas vezes, o quão delicado, o quão profundo esse toque que a gente faz no corpo, né? Essa abordagem, essa linha de trabalho. Porque a sexualidade é onde a gente vai abrir, assim, um vulcão, assim. Tudo que tiver de informação ali dentro vai sair. A gente está falando de corpo, de sistema límbico, de emoção, de ativação, né? Então, eu vejo que os profissionais, a maioria não estão preparados, né, para trabalhar com o conteúdo que surge. E também não são pessoas que estão preparadas no sentido de se trabalharem mesmo. Então, eu vejo, infelizmente, a gente tem sim, né, como todas as outras profissões, uma grande possibilidade de abusos nesse lugar do nosso trabalho. Mas também vejo que falta, da nossa parte como profissional, falta também a gente desmistificar mais, falar mais. Então, assim, Tantra dentro do nosso setting terapêutico tem toda aquela questão ética, né? De o profissional não vai se relacionar de nenhuma forma física ou alguma forma que ele não seja neutro, né? Com o interagente, com o cliente. Então, eu vejo que, sim, precisamos melhorar o aperfeiçoamento, precisamos trazer mais uma grade que fale sobre comportamento, que fale sobre emoção, que fale sobre traumas,
que na maioria das formações não tem. Então, eu vejo que o que mudou lá de trás para hoje, aumentou muito o número de terapeutas, né? Do que tinha na época e que tem hoje. E vejo que hoje a gente já tem um cenário assim do quanto o Tantra ele é uma saúde sexual, é uma área da vida muito importante, mas o quanto ainda muitas pessoas não têm acesso a essas informações, né? Então eu vejo que estamos melhorando já do que era antes, mas precisamos melhorar ainda mais. Né? Para além da questão do aperfeiçoamento teórico, técnico, é como você falou, o segredo é também o terapeuta estar em constante processo de aperfeiçoamento pessoal. Né? Se colocar em terapia, um terapeuta fora da terapia é complicado. É mesmo porque existe um lugar, né, dentro do setting terapêutico que a confiança e a transferência, né, onde o cliente que te elege, o interagente que te elege, ele vai depositar em você uma transferência positiva, não pode acontecer o contrário. Não pode acontecer do terapeuta se misturar com aquele interagente, né? E existe ainda uma confusão muito grande, que o Tantra, o Tantra não tem limite. Isso não é verdade. Isso é dentro se você quiser trilhar um caminho do Tantra na tua vida, individualmente, você pode. Isso não tem limite, porque você vai trabalhar a tua energia com você mesmo. Agora, dentro do setting, não. Dentro do setting tem limite, sim. O que é combinado, sim. Até onde a neutralidade do terapeuta tem que ser. Tem que acontecer. Não existe o terapeuta não ser neutro, né? Então, isso é um processo. Foi sentindo essa necessidade que você fez a sua graduação em psicologia? Porque você já era terapeuta, né? Não? Eu sempre quis ser psicóloga, desde que eu era muito pequena, sei lá, uns 5 anos de idade. Mas eu tive filhos, eu sou mãe de 4 filhos, então eu demorei para conseguir fazer a graduação. Faz 11 anos hoje que eu sou psicóloga, mas eu já era terapeuta, né? O que aconteceu? Eu tive um caso seríssimo na minha história de Tantra, né? Em 3 meses que eu estava atuando como terapeuta tântrica, um cliente teve um AVC no meio de uma massagem. Não. E ele teve um processo de AVC durante a massagem. Então, aquilo foi um divisor de águas, né? Pra mim, assim. Gente, quem tá preparado para lidar com isso? E na hora, assim, ele começou a vomitar muito sangue, assim, na hora da massagem. Foi muito traumático para mim. Então, esse episódio, ele meio que determinou a minha linha dentro de atuação, né? Tanto é que no meu curso de formação para terapeutas, eu falo que o Tantra ele pode ter até 6 ou 7 áreas de atuação diferentes. E a área que a gente mais vê no mercado é a multiorgástica. Mas multiorgástica é só uma área de atuação. Você pode falar um pouquinho dessas outras áreas? Posso. Eu desenhei assim, áreas de atuação, né? Qual profissional ele pode se dedicar a estudar e se especializar em pelo menos umas 5, 6 áreas, até mais, né? Então, assim, a primeira, que é o grande nicho de mercado, é a multiorgástica, né? Que com certeza é transformadora, mas é ela também que coloca esses riscos. Até onde a gente pode ir, né? Então, é essa área de multiorgástica. Depois, as disfunções sexuais, né? Muitos profissionais da área da saúde já indicam, né, a terapia tântrica para que a gente possa trabalhar com as disfunções. Depois, a área de relacionamentos de casais. Casais com conflitos mesmo de sexualidade, não conseguindo lidar com isso. Às vezes, uma falta de diálogo, um abismo que vai levando para uma sexualidade doente dentro da relação, né? Ou então, muito pouca sexualidade dentro da relação. Então, a gente trabalha também com esse resgate, com essa conscientização. Áreas de bloqueios e traumas no corpo, congelamento, vergonha, crenças religiosas. Então, para essa área, precisa muito você ter mais conhecimento, mais recurso, né? A área da espiritualidade, muitas pessoas buscam um Tantra porque já estão no yoga, já estão no desenvolvimento espiritual e querem trabalhar, né? Dar um salto. Então, conhecer mais sobre a energia Kundalini, como é que elas podem ser desenvolvida e desenvolver a sua espiritualidade. A área da autoestima, né? Onde a pessoa ela precisa trabalhar, né, a autoestima. Trabalhar o corpo, trabalhar a conexão com o próprio corpo. Tem muita gente que tem desconexão corpo e mente, né? Que não sente o corpo. Então, é um reconhecimento do corpo, entrar em contato com isso que eu vou chamar a área da corporificação. Quando você não olha para você, para o seu corpo não sente, está congelado, né? E aí nós vamos ter uma outra área que eu gosto muito também, que é a área da educação sexual.
Então, muitas pessoas não têm educação sexual. Tipo, não se tocam, não tocam o corpo, não conseguem lidar com o próprio corpo. Tem pessoas que têm traumas, né, religiosos seríssimos de masturbação, de prazer. Então, podemos falar de mais algumas, mas que estão me vindo agora são essas. Então, repassando. Multiorgástica, disfunções sexuais, a área da espiritualidade, bloqueios e traumas, a corporificação. E gosto muito também da área de aterramento, onde a gente utiliza a nossa energia do corpo, a energia sexual, para projetos financeiro, para a vida ser mais próspera, né? Para você ser direcionar essa energia, direcionar essa energia. Isso para quem tem muita energia sexual e não tem direcionamento, para quem tem pouca e não consegue realizar nada. Sai atirando para todo lado, quem tem muita energia vai canalizar de forma consciente, né? Ou seja, é um universo vasto. Sim. E uma única formação não abarca tudo isso, não dá conta de tudo isso, né? Hoje, como que é a sua formação, Kali? O que você foca exatamente? Olha, hoje eu tenho a formação em si do terapeuta, né? Para você começar a atuar nessa área. Então, eu vou focar em alguns nichos. Então, o primeiro deles é a parte do comportamento. Então, eu uso para isso uma ferramenta chamada Enneagrama. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço, é maravilhosa. Eu conheci com você. Maravilhosa. Então, a gente primeiro vai trabalhar os tipos de personalidade e como cada personalidade responde. Então, por exemplo, nós temos uma personalidade lá que ela tem desconexão corpo e mente. Naturalmente, a pessoa já nasce com essa personalidade. Então, o que eu ensino os alunos? Entenderem que para cada pessoa o tratamento ou o desenvolvimento vai seguir de um jeito. Sim, perfeito. Não é padrão. Então, não é padrão. Não adianta você querer que todo mundo faça uma meditação ativa antes, que dance antes e que vá para uma massagem. Certo. Isso não existe. Tá? Eu sempre trabalho também na consciência do aluno que não existe desenvolvimento em uma única sessão. Eu só trabalho com pacotes, com projetos, com processos de desenvolvimento. Então, a gente tem a área do Enneagrama, que é para entender personalidade. A gente tem a área das disfunções sexuais. A área do quanto essas disfunções sexuais têm origem em bloqueios, crenças, né, e traumas. Então, a gente trabalha um pouco também como entender, como lidar com o corpo que é bloqueado, que tem traumas, ou um corpo que tem muitas crenças que estão enraizadas ali. Então, isso também vem na nossa capacitação. A parte do corpo mesmo, né? Então, a gente tem um módulo só para casais, vivências, como que o casal pode melhorar a sua relação. E a gente tem uma parte de massagens, que isso, na capacitação as massagens também incluem. Temos uma parte só de meditações ativas e temos uma parte que é de musicoterapia. Porque a música, ela influencia 100% nesse resgate, nesse processo. E, às vezes, o terapeuta não tem essa consciência e ele acaba confundindo ou tirando a pessoa do processo dela com a música. Então, eu trabalho muito para dentro, meu processo é todo para dentro. Então, as músicas são sempre para dentro, nunca para fora. Tô batendo aqui no microfone. E, às vezes, o terapeuta não tem essa noção, né? Só que a capacitação é para quem vai trabalhar com terapia corporal. Mas tem algumas pessoas que falam, eu não me vejo fazendo massagem, eu não acho que é para mim. Então, aí nós temos a psicoterapia tântrica, que é o trabalho da terapia falada sobre sexualidade. Porque não é só sobre o corpo, mas é também sobre a forma como você lida com as questões, né? Como você reconhece, como você entende. Então, o que acontece muito dentro dos atendimentos de Tantra é que a pessoa vai numa sessão única, numa proposta multiorgástica, aí ela vivencia uma coisa que ela nunca vivenciou no corpo, que é incrível no primeiro momento. Mas quando ela vai para casa, 3 dias depois, ela fala assim, nossa, não acredito que eu me permitia isso. Nossa, isso eu não posso ter deixado acontecer. E aí ela começa a se sentir culpada de ter passado por aquele processo, de ter permitido. Começa a se sentir abusada. E, na realidade, o que está acontecendo? Ela não estava preparada para passar por aquele processo. Então, dentro da minha capacitação, a gente nunca atende, principalmente uma mulher, com massagem genital no primeiro dia. Isso nunca vai acontecer. Porque, primeiro, tem o corpo ele tem que permitir um toque mais profundo. Então, é um desenvolvimento mais terapêutico. Então, a gente tem a capacitação, que é esse formato. A gente tem a psicoterapia tântrica, que é um formato de 6 a 8 meses de formação para entender questões mais profundas,
para desenvolver uma terapia mais falada, junto com a terapia do corpo. Mas aí não precisa ter formação em psicologia. Não precisa ter formação em psicologia. Eu deixo muito claro até onde o psicoterapeuta vai, até onde o psicólogo vai, porque nossa função também não é fazer a função do psicólogo, a gente não pode fazer a função do psicólogo, né? Basicamente, a gente reconhece onde está o trauma, onde estão as crenças, mas a gente traz a pessoa para o momento atual. Fala assim, ok, você sofreu um abuso na infância. Seu corpo tem essa memória. Mas o que você hoje, com 40 anos, quer viver, né? E o que você hoje pode ressignificar em cima disso. Diferente porque não entra na história, né? Não entra na história. Uma cocriação do que... A gente traz a história, né? Que a história tá ali, não tem como você não ver a história. Mas nós não podemos entrar na história, né? Então, a gente traz a história, a pessoa reconhece a história... E aí a gente começa a trabalhar o hoje, o consciente, o que você consciente pode fazer para ultrapassar essa dor que está aí, essa memória. Então a gente vai ressignificar, não sei se a palavra é ressignificar, mas vai criar outras possibilidades. Sim. E é daí que está a grande cura e a grande transformação, né, Kylie? Da pessoa entender que ela não precisa estar presa a algo que lhe fizeram. Sim. Isso é muito transgressor. E quando a gente passa pelo corpo por essas sensações, a pessoa começa a florescer de novo para ela. Isso é tão forte, é tão lindo, porque às vezes ela tá lá fazendo uma terapia tradicional há 15 anos e ela fala, não tem jeito para mim. A minha vida tá acabada e essa situação determina como eu vou me sentir. E aí você vê um trabalho da pessoa ressurgindo de novo para a vida dela. Gente, é extremamente profundo, sabe? Então dá muito orgulho, assim, de você ver esses processos. E às vezes rola muito essa confusão do terapeuta e do massagista. Sim. Né? Porque olha o tanto de ferramentas que a Kylie acabou de falar que vocês precisam ter para estar na frente de alguém e tocar essa alma, né? Essa história que tá lá se disponibilizando, confiando em você. Então, exige muito estudo, gente. Exige muito estudo, muito desenvolvimento e muito aprofundamento do terapeuta para com ele mesmo. Porque a gente leva as pessoas por caminhos que a gente geralmente passou também, né, Kylie? Uma coisa que eu aprendi muito, assim, olha, eu tô inteira arrepiada de falar sobre isso. Que sempre me arrepia muito. Eu também tô. Basicamente, a gente vai convidar essa pessoa, seja homem, seja mulher, não importa, a construir um corpo de amor. Que lindo, né? Porque o que a gente traz, todos nós, são os corpos de dor. Aonde estão essas memórias, onde estão essas sensações de abandono, de medo, elas estão no nosso corpo de dor. Então, eu acho mais fácil a gente trazer uma consciência hoje, que eu quero viver hoje, e eu começar a construir um corpo de amor em mim mesma. Então, o Tantra, ele ajuda muito nesse processo da construção do corpo de amor. Então, aí eu começo a me identificar com o meu corpo de amor e não mais com o meu corpo de dor. Mas eu não vou rejeitar o meu corpo de dor. Eu entendo que ele está aqui, mas eu começo a construir um corpo de amor, né? E aí eu começo a transbordar nessa energia de respeito por mim mesma. Eu começo a soltar, né, todas as barreiras que eu tinha, os limites, porque eu estou construindo o meu corpo de amor. Então, isso é muito diferente de você querer entrar lá nas feridas e ficar lá olhando para elas, entendeu? Total. Fora que você cria uma autonomia tão maravilhosa. A gente atende muitas mulheres e eu falo, gente, as pessoas às vezes projetam muito no outro, né? Essa responsabilidade. Me faça feliz, me dê aquilo que eu não tô me dando. Isso não vai acontecer. Né? E isso do corpo de amor é exatamente você tomar consciência que tudo que você precisa já tá dentro de você. E você vai colocar isso para transbordar. Então, para você entrar numa nova relação, é completamente diferente a dinâmica. Porque você já tá com uma energia completamente vibrando em outro padrão. Isso é muito transgressor também. A massagem por si só, você estava falando do massagista, né? A massagem por si só, ela cura muito. Porém, para algumas pessoas, ela vai trazer à tona uma bagunça que estava lá dentro. E aí a pessoa fala, não sei o que fazer com tudo isso que eu acessei, né? Então, assim, não podemos falar que a massagem não é benéfica, mas podemos falar que ela é benéfica, porém, ela tem os dois lados. Ao mesmo tempo que só a massagem é benéfica, para algumas pessoas, só a massagem é um ponto que vai despertar uma confusão. Perfeito. Esse é o perigo. Né? São dois lados da mesma moeda. E você falando que não atende mulheres com a massagem genital num primeiro momento, é muito interessante isso. A gente agora está começando atendimento à distância, online. Claro que a gente não aplica massagem, porque ainda não tem um aplicativo, né? Que a gente aplicou. Mas fazemos esse acompanhamento com a base no Tantra que temos
para a pessoa mesmo ir formando esse corpo de amor, essa expressão que você trouxe, né? Essa consciência de corpo de amor. E muitas mulheres têm procurado a gente justamente por isso, porque não se sentem prontas ainda para estarem ali despidas em frente a uma pessoa que nunca viram na vida e receber uma massagem genital. Então, primeiro elas vêm para se conhecer, para entender, para ir se soltando, quebrando crenças limitantes, né, tabus, para depois, então, se sentindo preparadas e prontas. Por quê? Se não vão para receber a massagem, não voltam nunca mais porque piorou a situação. O corpo tem que dar uma permissão, né? E não é só o corpo físico. Às vezes é o corpo mental, às vezes é o corpo emocional, às vezes é o corpo energético. Então, não é só o corpo físico. Nós não temos só o corpo físico trabalhando em nós ao mesmo tempo, né? E deixar claro que não são só as mulheres que às vezes não estão preparadas para tirar a roupa. Às vezes o homem também não está. Tá? É muito comum homens me procurarem porque eles têm culpa de gostarem de pornografia ou culpa de se masturbarem, porque existe também um condicionamento em relação a isso, né? Principalmente homens que são casados, que às vezes acham que estão traindo. Então, assim, esses homens, eles não querem massagem, eles querem falar sobre essa angústia. Perfeito. Então, sexualidade, gente, não é só falar sobre, não é fazer massagem. Sexualidade é falar sobre, né? E qual é o espaço seguro que eu posso me expor e expor a minha intimidade sem ser julgado? Então, né, o quanto mais a gente puder contribuir, eu acho que sim, a humanidade precisa falar sobre sexualidade. Porque sexualidade é a nossa intimidade, a nossa espontaneidade. Se eu não consigo falar sobre a minha sexualidade, eu não consigo ser espontânea. Porque eu tô segurando uma parte que é muito vital em mim, né? É urgente, né? Porque, assim, quantas pessoas a gente recebe, homens e mulheres, casados aí há 10, 15, 20 anos, que chegam e falam que não conseguem ter uma conversa sobre sexo, sobre sexualidade com o próprio parceiro ou a própria parceira. Como assim? Né, gente? Você tá casado com a pessoa e você não consegue falar sobre a sua própria intimidade. É o mais comum. É uma loucura, né? A gente tem um mapeamento, que é uma ferramenta dentro da psicoterapia tântrica, que a gente pergunta assim, é um gráfico, né? De 0 a 100%, como é que é o diálogo de vocês? A pessoa coloca 90%. Aí tem uma outra pergunta que dentro dessa relação de 0 a 100%, quanto que é o diálogo sobre sexo entre vocês? 10%. O diálogo sobre tudo, sobre o vizinho, sobre a política, sobre qualquer coisa é interessante. Mas sobre o que realmente eles estão passando é 10%. Sim. Quando tem diálogo. Então, em termos de sexo, é como se tivessem dois desconhecidos transando. Fora a falta de vocabulário para falar de emoções, né, Kali? Entre os homens e entre as mulheres também. Eu vejo, viu? Porque aquela coisa, tá tudo bem, tá tudo bem. Não tá. Ela tá lá passando por cima dela, mas ela fala que tá tudo bem, amarra uma tromba. Eu falo, meu Deus. Eu acho que isso não é homem ou mulher, eu acho que são pessoas, né? E no Enneagrama a gente vai trabalhar com alguns grupos que são os mentais. E os mentais, eles demoram um tempo para entender e codificar e dar nome para os sentimentos. Exato. Então, o emocional, ele consegue traduzir, né? O instintivo nem percebe, às vezes, o que ele tá sentindo, ele só faz. Mas o mental, ele precisa de um tempo para falar, nossa, acho que eu tô sentindo tristeza. Acho. Ainda leva um tempo para saber que é tristeza, né? Então, às vezes a pessoa não consegue trazer também um diálogo. Primeiro que ela não quer se expor, segundo que ela não quer ser abandonada e não quer ser julgada, e não quer que a relação termine, não quer causar conflito. E também porque às vezes ela não consegue falar sobre o que ela tá sentindo. Então, às vezes é um processo de construção. Então, eu tenho um recado para os terapeutas tântricos do Brasil aqui, né? Gente, não é vocês que precisam provar que vocês são bons. Às vezes a pessoa só precisa de um espaço para falar sobre isso. Então, não queiram só fazer massagem, não queiram fazer só meditação ativa. Às vezes o espaço que a pessoa está precisando é falar, sabe? Falar sobre o que ela está sentindo. Falar como é a sexualidade para ela. E isso exige muito que ela se desapegue do ego dela, da vaidade. Ah, eu sou bom, tá vendo aqui? Eu arrasei. Não. O terapeuta, né? Terapeuta, exato. Então, às vezes, as pessoas se prendem tanto na técnica, na manobra. Um corpo tremendo, Nossa, vibrando. Eu falo, gente, mas isso é performance. A pessoa tá falando sobre tanto e tá performando na sessão, fazendo a massagem. É uma loucura, né? Como tem essas distorções. Tô amando falar de vocês. Não, mas é isso mesmo. A gente viria falar disso todo dia, gente. Sim.
É isso mesmo, é o que a Kali está falando. Esse é o tema, né? O aperfeiçoamento profissional, mas principalmente você enquanto pessoa, para você poder dar esse suporte para as pessoas. Você não dá conta nem de você mesmo, aí fica complicado. Lembrei, Você querer gente, dar desculpa, tô ficando velha, meu Deus do céu. Em relação à integração, né, Kali, que é importante, quando a pessoa, nem ela mesma entende o que ela fez, o que ela produziu, o que aconteceu dentro de um setting terapêutico, de ter um profissional que saiba também ajudá-la nesse caminho de, olha, o que você acha sobre isso? Você percebeu o que a gente conversou versus o que aconteceu, o que o teu corpo manifestou? Porque aí ela começa a se deparar com uma nova versão. Às vezes ela chega se enxergando de uma forma. Ontem aconteceu isso comigo num atendimento. Você vai pro corpo, é outra história. Sim, porque tem uma linguagem diferente. Completamente. Sim. Aí a pessoa super livre, assim, e aí ela me trouxe uma outra coisa, assim, de tanta pressão, de tanta autocobrança, e chega no corpo, tá tudo maravilhoso, a coisa flui de uma outra forma. E a pessoa mesmo se surpreende, né? Sim. Por isso que é importante o desenvolvimento, por isso que é importante o pacote, por isso que é importante a sequência, porque aí ela vai conseguir. Eu sempre falo, né? Qual é o destino final? Se é que tem algum destino final. O que eu pense seja alinhado com o que eu falo, o que eu penso seja alinhado com o que eu falo, o que eu penso e falo seja alinhado com o que eu sinto, o que eu penso, falo e sinto seja alinhado com o que eu faço. Então, acho que esse alinhamento, essa integração é o equilíbrio. Então, se tem algum lugar para a gente chegar em qualquer processo de desenvolvimento, é um processo de alinhamento. E a autenticidade, né? Perfeito. Então, o Tantra ele traz libertação, ele traz essa desbloqueio e alinhamento dessas partes nossas, né? Perfeito. E a Abra Tantra, a Associação Brasileira, né, Nacional de Tantra no Brasil, ela traz essa proposta, né? A proposta da gente conseguir nivelar essa capacitação para que os profissionais que estão atuando, que não tiveram essas disciplinas, essas abordagens na sua formação, possa, através, né, de outros cursos complementares ou até especializações, adquirir esse conhecimento, né? Habilidades também diferentes, para sensibilidade, então, para poder lidar com esse conteúdo que surge dentro dessa linha, né, que a gente trabalha. Vocês da Abra Tantra têm feito essa pesquisa, né, dentro das escolas formativas. O que é que vocês identificaram, assim, as maiores falhas, assim, o que mais falta? O que você sente falta? Então, a gente ficou 1 ano no processo, é uma equipe, né? A gente tem uma câmara temática sobre formação no Brasil. Então, a gente entrevistou algumas escolas formadoras, as principais escolas. E também fizemos um processo onde algumas escolas se cadastraram para apresentar o projeto também. Então, assim, vai ser apresentado isso no nosso congresso, que vai acontecer agora em novembro, né? 18, 19 e 20 de novembro. Então, se você ainda não comprou o seu ingresso, não tá dentro desse processo, entre em processo, porque é muito importante, né? É um momento muito único, o congresso. Então, o que a gente levantou, assim, o que falta? Falta ética. A gente percebeu que falta essa disciplina de ética. A gente vai apresentar isso lá, eu não vou abrir todos os detalhes. É só um spoilerzinho. Só um spoilerzinho. E eu acho que falta mais um conteúdo para lidar mesmo com processos emocionais que possam surgir ali dentro do set, né? A maioria das escolas formadoras, elas têm algo em comum, que é a massagem. Uhum. Então, a gente tirar a ideia de que é massagem que é o conteúdo formativo. Não é só massagem que é o conteúdo formativo, embora ela seja muito importante no processo. E a ideia é que se crie uma grade curricular padrão, ou pelo menos parecida. Isso não vai acontecer, né? Mesmo porque a gente não pode exigir nada, né? Não existe um órgão que regulamenta, um órgão oficial que regulamenta a profissão, assim como não existe de muitas outras profissões. Mas o que a gente quer deixar muito claro para os terapeutas e para as pessoas, os clientes, né, para a sociedade, é o que faz parte do processo terapêutico e o que não faz parte do processo terapêutico. Perfeito. Para que a gente consiga trazer mais clareza, desmistificar o Tantra e conseguir diminuir, né, os riscos de abuso dentro dos processos terapêuticos. Então, você já vai transformar muita coisa, né? Sim. E é sobre isso que você vai ser uma das palestrantes, né? Sim, eu vou falar sobre Tantra metafísico. Ai, que demais. Spoiler. Queremos um spoilerzinho. Do que se Meu trata? assunto Tantra não vai ser metafísico? esse, embora eu sou formadora, então a minha escola vai estar lá, né? Falando sobre a formação. Então, isso é uma coisa também que eu acho interessante a gente falar. O Tantra não é terapia. O Tantra não é terapia, né? Então,
Isso é fato. O Tantra, para mim, ele é um processo da energia criativa do cosmos. Então, nós somos energia criativa do cosmos e o cosmos tem uma energia criativa. Então, quando eu falo de Tantra metafísico, é você trazer consciência de que você tem uma energia criativa e você pode mudar a tua realidade assumindo a tua energia criativa. Então, o metafísico é isso, é entender que o Tantra, ele faz parte da criação, ele é um movimento, é um fluxo de energia, ele é um portal de energia, e todos nós somos portais desse fluxo de energia, né? Então, eu vou falar sobre espiritualidade, sobre portais, sobre acessos a outros corpos sutis, que o Tantra leva a isso, né? A empoderamento, a você voltar a ser o que você era na sua essência, né? A você trazer todos os recursos que você já tem nato de você na tua vida, para você poder co-criar a realidade, ajudar outras pessoas a se apropriarem do que elas são. Então, Tantra, para mim, ele é um portal a quem eu sou. Muito da essência mesmo de quem eu sou. Terapia é terapia, né? Então, a gente utiliza essa energia potencializada do Tantra como energia criativa, junto com a energia sexual, dentro de um contexto terapêutico. Então, assim, a terapia é terapia. A gente sempre, se você olhar lá no Google o que é terapia, é um processo de desenvolvimento, de tratamento de questões que estão em vulnerabilidade. Então, assim, existe o desenvolvimento da terapia sexual e existe o tratamento da terapia sexual. Então, quando eu estou em terapia, eu estou em vulnerabilidade. Quando eu estou em desenvolvimento, eu não estou em vulnerabilidade, mas eu também não estou em terapia. Eu estou em desenvolvimento. Então, a gente precisa entender que o terapeuta, ele tem que saber que a pessoa que está ali, ela está em processo de vulnerabilidade e ela está em expansão de consciência. Agora, se eu quiser falar assim, Kali, mas eu não quero trabalhar nada, eu não estou em vulnerabilidade, eu quero desenvolver minha espiritualidade. Então, você vai para vivências, você não vai para terapia. Você vai para workshops, você vai para outros processos. Você hoje não, né? Sempre. Mas você tem essas vivências lá no seu espaço. Tenho várias vivências no espaço, tem outros profissionais fazendo vivências incríveis também. Mas aí não é a terapia, tá? Sim. Então, a terapia é a terapia, o Tantra é o Tantra, e o que a gente faz, que eu acho que a maior contribuição do Tantra para nós é de trazer mais consciência para nossa sexualidade. Que a sexualidade, dentro do que a gente trabalha hoje, é uma dimensão ainda muito corpórea, sim, muito ainda vinculada ao sexo, né? Vinculada ao sexo, mas vinculada também à área da sexualidade na nossa vida. Ainda a gente não tem consciência de que essa energia não é sexo. Exatamente. Sexualidade não é sexo. Sexo é um desdobramento da energia sexual. Então, o Tantra metafísico fala disso também. Ele fala de dimensões da sexualidade, né? Então, eu sempre falo que uma vez eu fiquei num retiro de 15 dias junto com uma freira no meu quarto. E era um retiro de sexualidade. Que incrível. E ela foi lá para poder conhecer ferramentas de como que ela ia trabalhar com as meninas que estavam chegando, as novatas. Porque a sexualidade é natural do corpo humano. Então, ela disse... Olha que legal, né? Demais, né? Um dos desdobramentos do Tantra, da energia sexual, da energia criativa, é a devoção. Então, gente, sexo é só um desdobramento da energia criativa. Assim como a devoção é outro desdobramento. O poder de cura é outro desdobramento. Né? As pessoas não conseguem fazer essa ligação entre sexualidade e espiritualidade. Essas coisas não estão separadas. Não, nem um pouco. Como se fossem opostos, assim, não se encontram. E o que eu acho mais bonito no Tantra é isso. A gente poder transcender. Poder ter essa consciência de canalizar essa energia para aquilo que a gente quiser também. Sim. Sabendo do poder dessa energia de cocriação e de tudo mais, de empoderamento, como você falou. Sim. Né? E é o empoderamento não do ego, mas é o empoderamento de você se apropriar de si mesmo. Perfeito. Até me surgiu isso, é o empoderamento do espírito, né, Kali? E o espírito é tão forte e todo o desconforto que as pessoas sentem é justamente porque elas estão desconectadas desse espírito, da essência delas. E quando isso sobe novamente para a superfície, ela entende que ela é a criadora da vida dela. Hoje a gente tem muitas ferramentas, né? A lei da atração, o pessoal gosta muito de falar isso, mas se isso não passa pelas sensações, fica no nível mental igual. Sim. Então ela fala, não, eu mereço o melhor. Só que ela tá se sentindo... Não, ela tem que mudar pequena, a bioquímica do corpo, Exato. Né? Então, assim, isso que você falou agora da metafísica tem total a ver, é isso mesmo.
ela cria o destino dela a partir do momento que ela entende quem ela é, entende o que ela pode sentir, entende as suas potências. Isso passa pelas sensações, né? Sim. E a gente vai trabalhar bastante essa dimensão, né? Até onde é sexo, até onde é sexualidade. Tem uma diferença muito grande, né? Até onde é espontaneidade. Então, a repressão da sexualidade começa quando a criança tá pulando muito e que a energia vital dela e fala, para de pular. Ai, Carly, eu com um filho pequeno agora. Se identificou. Ai, como é difícil. A gente sempre vai fazer isso, não se culpe. Isso faz Seus parte, filhos, né, do desenvolvimento. O Sanando falava muito, né? Minha filha tá em terapia, sempre vai estar, não tem jeito, não tem né? jeito, Porque filho de gente, terapeuta não tem que... jeito. E a dança, né, o movimento, o Tantra, ele é o veículo, o Tantra, ele utiliza do corpo para ser o seu veículo. Então, a dança, às vezes o processo tântrico vai ser a dança, gente. Às vezes o processo tântrico vai ser a arte. Porque o Tantra não é uma massagem, o Tantra é um processo de você voltar à sua espontaneidade. Então, às vezes pode ser uma dança, pode ser um mantra, pode ser uma arte, pode ser, sei lá, uma que comida. é muito da energia feminina, né? Eu acho lindo isso do Tantra. Eu sou muito na energia masculina. Eu e 90% das pessoas do mundo. Mas o Tantra me trouxe essa consciência. O que eu gostei mais, assim, o que me fez apaixonar, foi entender de como eu poderia relaxar na minha energia feminina e não ser inferior, né? Porque consciente ou inconscientemente a gente aprende que o que é do feminino é inferior. Né? Não é o poderoso, não tem potência. E a força do feminino é diferente da força do masculino, e tudo bem, porque eles se complementam. Então, quando você aprende a relaxar no feminino, como você falou, numa dança, são coisas simples, né? Então, você deixa o seu corpo fluir. É maravilhoso quando você vai numa vivência tântrica e você dança livremente, né? Sem performance, sem coreografia, você simplesmente deixa o seu corpo ir. Então, você começa a deixar a sua criatividade mais livre. E isso vai refletir em tudo. Nos seus relacionamentos, porque a vida fica mais fluida. No seu trabalho, você tem mais criatividade, tem mais potência. Trazer essa beleza do feminino que o Tantra me trouxe foi de uma potência enorme. Eu descobri, sim, o feminino ele também é forte. Diferente da fortaleza, sim, da força do da masculino. Ação do masculino. Da ação do masculino. Né? Mas o estar em relaxamento, estar vulnerável mesmo, também é bonito, também tem sua beleza. E há momentos que é necessário. Completamente. Sim. Senão a gente adoece. E vem toda essa desconexão mental com o corpo, certeza. e daí tá todo mundo perdido. E tem uma cobrança também, né, da sociedade, como deve ser tudo. Isso também é bem difícil, né? Como deve ser o homem, como deve ser a mulher, como deve ser o sexo. Que aí a Se gente for volta... fora disso... E somos... Não, mas somos seres humanos. Tipo, como que você vai colocar numa caixinha? Cada um é diferente, mas cada um tem que descobrir também o que é, afinal de contas, em essência. E o Tantra é um caminho lindo para você chegar a essa conclusão, a esse conhecimento de si mesmo, né? Sim. O que você ia falar, Tatiana Monsores? Que a gente volta de novo para a caixinha da sexualidade, né? Onde a gente entende que sexualidade é só sexo, quando não. É muito mais. Então, a gente vai falar de gênero, a gente fala até de política, né? Em sexualidade, porque é tudo que a gente entende, o que é do masculino, o que é do feminino, como você pode se expressar a partir disso. Então, toda essa... Sim. E eu vejo que hoje tem muito mais busca sobre esse assunto do que lá atrás, né? Então, já tem muita busca. Como você começou antes, era isso que eu ia te perguntar também. Porque eu sinto... que hoje existe esse movimento mundial de busca, por exemplo, pelo sagrado feminino, sagrado masculino, pelo tanto, pela espiritualidade fora das religiões. Né? Aquela espiritualidade. Sim. Aliás, eu queria livre. falar um pouco sobre isso. Então, é interessante, né? Porque o Tantra, ele começa a despertar os nossos corpos sutis, e quem é mais sensível começa a despertar a mediunidade. E aí a pessoa não sabe o que fazer com isso. E aí ela fala, é energia Kundalini ou é mediunidade? Mas eu tô mais atenta, eu tô percebendo mais, eu começo a ter sintomas que eu não sabia de onde era. Então eu tenho um projeto que é desenvolver uma linha de desenvolvimento espiritual através do Tantra, que o Tantra é a sua linha espiritual. Que você não precisa ir para uma religião, que você não precisa seguir, de repente, alguma coisa que não tem a ver com você. Obrigações, que né? você pode ter a sua espiritualidade livre, da forma como você é e como ela vem para você.
É que a gente, quando começa a despertar a espiritualidade, a gente acha que tem que seguir uma religião. E aí a religião tem uma parte que é legal para mim, mas todo o resto não faz sentido. E a religião que a gente encontra hoje, a maioria, é a religião do medo, né? Que se você não fizer do jeito que tem que ser feito, sua vida vai dar tudo errado. Culpa e castigo, né? Você vai pro A gente inferno. não pode entrar na energia do medo mais, né? A gente tem que mudar essa energia do medo, que faz parte do corpo de dor. Então, eu acredito que se a gente vai entrar nesse lugar do Tantra, somos deuses e deusas, né? Então a gente não pode entrar numa energia espiritual de medo. Exato. Não faz Perfeita. nenhum sentido. Nossa, amiga. Você sabe que foi não sei se você lembra, acho que não, porque você trabalha com muita gente, mas foi num Mahamudra. São vivências que a Kali faz maravilhosas. Sempre ela traz temas diversos, enfim, várias coisas. E xamanismo, e mistura um monte de coisa. É uma bruxona, né? E aí, numa meditação lá, enfim, tudo no processo e todo mundo. E me veio alguma coisa e a Kali veio para tirar de mim, porque eu não sabia o que era aquilo. Não sei exatamente o que eu conectei, mas depois daquilo ali, acabou. Eu acordei em casa. Não digo incorporada, mas tipo, não era eu que estava ali no meu corpo. E aí veio meu sogro, que é pai de santo, para fazer todo um movimento, para sair. Mas depois de uma Mahamudra lá, ó, com a Kali, despertou mesmo a minha Se a gente vai mediunidade. trabalhando com a energia, a gente vai abrindo os portais, os chakras são portais de consciência. Então não são só centros de energia, eles são portais de consciência. Então, por exemplo, quando você começa a trabalhar os primeiros chakras, são os chakras de baixo, você começa a ver o mundo de um jeito diferente, porque a sua consciência vai mudar em relação àquilo. Então, o Tantra, ele é muito mais do que as pessoas acham que ele é. Isso é demais. É muito Ele poderoso. é uma abertura de um portal de consciência em muitos níveis, né? E quando você faz esse trabalho com chakras, por exemplo, numa egrégora como a que você tem dentro das suas vivências, porque, gente, é muito forte. Você precisa, você vai, né? Você não tá entendendo. Então. Eu encontrei a pessoa. Não, vocês têm que ir, de verdade. É uma egrégora muito potente. Então, só do fato de você estar lá, você já está nessa energia de expansão de transformação. consciência. Você já está. Só por estar lá fisicamente, conectado, entendeu? Então, assim, é muito poderoso. É muito poder. O Tantra, essa ideia do nosso podcast é justamente trazer esses assuntos, porque é muita coisa. Quando a gente fala de Tantra, é muita coisa. Para as pessoas entenderem que não é simplesmente uma massagem. Com certeza. Não é simplesmente para você ter um orgasmo. Olha só, de tudo que a gente já falou aqui, ainda resumidamente, e já fomos por vários caminhos onde o Tantra atua. Sim. E as possibilidades que ele traz para a nossa vida. Eu tenho uma formação que é a Escola de Sacerdotes, Sacerdotisas Tântricas, que é a Escola de Tantra e Magia. Eu quero. né? Que é pro profissional, então para a pessoa que vai atuar com outras pessoas nessa expansão desses portais de consciência, para saber lidar com a espiritualidade, né? Exato. Mas isso daí é uma coisa que, por exemplo, a Abratantra a gente não está trabalhando nesse quesito espiritual. Tá. Embora, nas nossas entrevistas com escolas formadoras, tem escolas, sim, que já trazem na sua grade questões de espiritualidade. Tá? Eu, particularmente, não vejo o Tantra separado Eu da também não. Para mim é um caminho espiritual mesmo. Não tem como separar. Mas é como eu falei, né? O terapeuta, o profissional que vai querer atuar nessa área, ele não sabe, quando ele se forma, qual vai ser o segmento dele. Perfeito. Eu ia falar exatamente isso. Ele não sabe, porque ele ainda não entrou nesse lugar, Exato. né? E aí, Não tem conforme experiência. você vai se colocando enquanto profissional, o público que você vai atrair, que daqui 6 meses você vai falar, cara, a minha linha é essa. Perfeita. Você estava explicando sobre as várias especificações que você pode ter, e eu me lembrei exatamente desse início, que você acha que vai ser uma coisa, você começa a atrair pessoas que se interessam pelo que você está oferecendo dentro do processo, e você fala, eu acho que a minha linha mais forte é por aqui. E aí a própria espiritualidade, ela começa a vai fortalecer trazendo. aquilo em você, e você fala coisas, a pessoa fala, meu, como assim? Como você entendeu isso? Coisas que ela não te contou. Então vai aflorando mesmo a Sim. sua linha. Tem gente que fala assim, eu vou trabalhar só com mulheres. Não vai. Porque a tua energia espanta as mulheres e a pessoa não tem essa consciência. Né? Eu vou trabalhar só com casais. Não aparece nenhum casal. Então, o que eu sugiro, né, é que você vá trabalhar. E que você vá percebendo o que aparece para você. Né? E a partir do momento do que aparece para você, você vai buscando o caminho para complementar a sua jornada. Maravilhoso. Falando, depois de tudo que nós falamos aqui,
expusemos, eu vejo também a importância dos terapeutas terem seus mentores. É importante uma orientação. Sim. Né? Mas, independente disso, fica o reforço do convite para o congresso, que vai acontecer 18, 19 e 20 de novembro. Congresso de Tantra, da Abra Tantra. Primeiro congresso da Abra Tantra no Brasil, com grandes nomes do Tantra. Né? Sim. Convidados especiais, né? Demais. Eu quero que você fale um pouquinho, porque o nosso tempo está dando, infelizmente. Passa muito rápido. Muita gente. Aí ela chegou aqui falando, não, que eu sou tímida, não sei o quê. Não vou... Olha só, eu conheço. Eu sei que você tem o que falar. Meu Deus. Sei que você tem muita coisa para falar. Papo aqui inicial. Mas aí a Kali vai estar lá, já falou, né? Tantra e Metafísica, a palestra vai dela. Ter alguns convidados especiais. E a gente vai trabalhar bastante, assim, uma expansão do Tantra, né? A gente vai trabalhar com a consciência dessas escolas formadoras, da importância desse nivelamento do currículo profissional, né? De outras disciplinas que esses profissionais que ainda não tiveram, que estão no mercado, e que eles estão famintos, porque eles procuram e falam, eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. Então, existe também a vontade dos profissionais de melhorarem. Também trazer para o público que não conhece o Tantra, né? Que Tantra é saúde, que sexualidade é uma área importante da nossa vida. E no congresso a gente vai ter campo de meditação, nós vamos ter oportunidade de vocês conhecerem, né? Palestras com os convidados, com as pessoas que já estão na área há bastante tempo. Então nós vamos ter vários temas dentro do congresso. E nós temos também a opção de você estar participando só um dia, se você não conseguir participar todos os dias. Ah, legal. Tá? E aí o contato, eu preciso pegar o telefone da Samaia. Não sei se a gente passa depois. Não, a gente coloca passa no final. Né? A gente coloca no vídeo, todas as redes sociais, inclusive a sua. Se você quiser passar seu site, seu Instagram. Pode então, se alguém ainda não entrou, não conhece a Abra Tantra, né? Ou então não sabe da Abra Tantra, a gente vai passar então o contato para vocês entrarem e conhecerem. E a gente construiu também um código de conduta. Porque como a gente não pode fazer, a gente não pode obrigar nada, nada é obrigado, né? Sim. Mas a gente sugere como que deve ser esse atendimento dentro do set terapêutico. Então a Abra Tantra, a gente construiu durante um período em equipe, em grupo, em consenso, com vários terapeutas dessa área, o código de conduta. E agora a gente está trabalhando com os requisitos mínimos das escolas formadoras. Né? O mínimo que pode ser aceito como um terapeuta tântrico. Então, a partir da data do congresso, a gente já tem um protocolo que é não aceitar mais os terapeutas que fizeram, de repente, um curso livre, mas que eles estão na área há mais de um ano. A gente não vai aceitar isso. A gente vai aceitar que, no mínimo, a pessoa tenha requisitos mínimos de formação. Sim, é importante. Bom, gente, lembrando que o congresso também é aberto para o público em geral, né? Sim, não só para terapeutas. Sim. Tá? Então vai aparecer aí na tela o site da Abra Tantra, as redes sociais, da Kali também, para quem quiser saber mais sobre o trabalho dela, as vivências, os cursos, enfim, ela tem um monte de coisa aí para oferecer para quem é terapeuta, para quem não é também. Tá bom? Kali, gratidão por ter aceito o convite. Obrigada, adorei conhecer vocês. Obrigada para quem está assistindo a live também. Uma honra te receber. Você é especial na minha história. Tenho muita gratidão por todo o aprendizado. Espero que nossos caminhos se cruzem de novo, que a gente possa ou trabalhar juntos, enfim. Eu quero voltar. Eu quero voltar para o Mahamudra. Eu quero fazer a formação de sacerdotisas, né, amiga? Meu Deus do céu. Aqui já estão convidados. Você não está compreendendo. Vamos, queremos sim. Vamos conversar, viu? Tá bom, gente, gratidão por acompanharem até aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir as nossas redes sociais, está aparecendo aí no vídeo. Para você, um bom restinho de semana, bom final de semana. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 19 horas, no YouTube e também no Spotify. Beijão. Obrigada. Tchau, tchau.